Família Nação Verde, pra quem não me conhece, me chamo Cid e no começar o vídeo só peço uma coisa, que você deixa seu like nesse vídeo porque vai me ajudar muito. Vamos dar uma olhada no que o Jorge Hugo fala a respeito desse jogo entre Palmeiras e Botafogo. Ele faz duras críticas à CBF por ter antecipado esse jogo 4 dias antes da final da Libertadores. E lembrando que também aqui na descrição do vídeo tá o link do canal dele, só você clicar aqui pra quem quiser conhecer, vai direto pro canal dele lá, um canal bem legal do Jorge Hugo aí. E sem enrolação, família, vamos direto para o vídeo. Agora, a dona CBF deixa eu de novo bater palmas, uma salva de palmas, faça você o mesmo aí, uma salva de palmas para essa entidade que cuida tão bem do futebol brasileiro como uma mãe super protetora, né? A mãe é a CBF, os filhotinhos são o Botafogo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Flamengo, o Corinthians, o Fluminense, o Vasco, o Inter, são os filhotinhos que a mamãe cuida tanto, que a mamãe amamenta, que a mamãe cuida do crescimento, troca fraldinha, né? Compra roupinhas novas, cuida com todo carinho, leva pra escola, dá um beijinho, boa noite, meu filho querido, na testa antes de dormir. É assim que a CBF cuida dos seus filiados, né? Dos seus clubes que compõem a entidade. A CBF está confirmando, segundo o Martim Fernandes do GE, e vários outros colegas já estão informando isso na manhã dessa quarta-feira, confirmando o jogo da antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, entre Palmeiras e Botafogo, um jogo decisivo, altamente decisivo. São hoje os dois principais candidatos ao título para dia 26 de novembro. 4 dias antes da final da Libertadores da América. Veja se não é uma demonstração de carinho com um dos seus filiados que vai disputar um título continental, que pode pela primeira vez na história ser campeão da Libertadores da América. Veja se não é a CBF pegando na mão, ninguém solta a mão de ninguém. Veja se não é a CBF pegando a mão do Botafogo e vamos juntos, fogão. Tô aqui, hein? Estou aqui para te apoiar. Veja se não é isso. Vou dar um exemplo para vocês do absurdo. Esse ano, e aí eu gosto muito de falar do futebol boliviano, primeiro porque vocês sabem que eu acompanho, e segundo porque é uma bagunça tão grande, só que eles conseguem muitas vezes nos humilhar. Porque apesar da Bolívia ser uma zona, um país com um nível de desenvolvimento tão baixo, né, com estruturas tão precárias e com um futebol tão caótico, lá, por exemplo, eles respeitam a data FIFA melhor do que nós. Isso é para nos humilhar. Um país gigantesco como o Brasil, que arrecada... Nossa, você imagina a folha do Atlético Goianiense, que é o lanterna hoje da Série A, é maior do que qualquer clube boliviano da primeira divisão. O Santos da Série B, e por aí vai. Então é humilhante para nós ver também que lá a Federação Boliviana consegue proteger melhor os clubes dela quando enfrentam uma competição internacional do que aqui. O calendário dos caras tem margem para manobra. Peraí, precisou adiar aqui por um evento climático ou para priorizar a participação dos nossos clubes dentro de uma competição internacional? Não tem problema, tem brecha. A gente consegue remarcar e esse jogo foi remarcado, já foi disputado e a vida seguiu. Bagunça, né? Aqui no Brasil não dá. Aqui no Brasil não dá, porque nós temos 4 meses de compromisso com as federações estaduais para campeonatos muitas vezes deficitários, única e exclusivamente pelo fato dos presidentes de federações serem decisivos na hora da escolha do presidente da CBF. Então, por uma questão política, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente perde, o termo é esse, a gente perde 4 meses com o campeonato carioca, que não consegue pagar 1 centavo de premiação para o campeão. Porque esse campeonato não é lucrativo. Pode ser lucrativo para a federação. Aí as federações sempre saem ganhando. Os clubes saem. As federações saem ganhando. A CBF sai ganhando, porque ela mantém o jogo de poder ali. Mas e os clubes? Aí na hora que um Botafogo precisa de um fôlego no calendário, uma remarcação, né, um ajuste para ajudá-lo, a CBF diz, eu não posso ajudar você. Sabe por quê? Porque primeiro eu tive que ajudar o Rubens Lopes. Antes de ajudar você, Botafogo, que paga a conta do Campeonato Carioca, porque a FERJ não leva um torcedor pro estádio. Quem leva é o Botafogo, é o Vasco, é o Flamengo, é o Fluminense. São esses que levam. Mas na hora de ajudar alguém, primeiro eu tenho que ajudar o Rubinho. Sabe por quê? Porque o Rubinho vota em mim. O Rubinho vota em mim para ser presidente da CBF. Então você... E o peso do Rubinho é grande, o peso político é grande. Então eu preciso dessa estrutura, porque se as federações se rebelarem contra mim, fizerem um movimento, eu tô ferrado. Depois, se der, Botafogo, eu te ajudo. E isso pra qualquer clube. E eu cito o exemplo do Campeonato Carioca, porque envolve diretamente o Botafogo, mas vocês sabem o que eu penso dos campeonatos estaduais. Eu já defendi a extinção deles, hoje não mais, eu revi esse posicionamento, porque ainda há uma rivalidade estadual muito relevante no país, ainda é uma coisa da nossa cultura. Mas a gente precisa racionalizar. E aí você vai dizer, o Jorge exibe o Campeonato Paulista, não vai falar nada do Campeonato Paulista. Engano seu. Pra mim, o Campeonato Paulista tem excesso de datas. Como o Campeonato Carioca tem excesso de datas. Como o Campeonato Mineiro tem excesso de datas. Tem que cortar isso aí, não dá pra você perder. Você perde 16 datas do calendário.
para isso. Para campeonatos que, na sua maioria, são deficitários. Agora, a conta história do fim do ano. Sempre a conta história do fim do ano. No ano passado, a consequência dessa nossa rodovia sem acostamento, como eu sempre digo, que é o nosso calendário, você imagina, construir uma rodovia, 500 quilômetros, não tem um acostamento, e se acontece um imprevisto, um pneu furado, um acidente, e aí, o motor estourou, você vai fazer o quê? Você vai parar no meio da pista? Aí você vai provocar um acidente, você vai... Esse é o calendário do futebol brasileiro. Pra mim é uma ilustração, eu fico muito orgulhoso de ter feito essa ilustração do dia, porque eu acho que ela retrata muito bem o que nós temos aqui. No ano passado, voltando o fio, a consequência dessa estrutura totalmente equivocada do nosso calendário foi terminar o brasileiro 3 dias depois, vocês lembram? E aí o que você faz com o cara que já tinha viagem marcada, passagem comprada pro dia seguinte, a última rodada? Dane-se. Ficou esgoelado aqui, gente, precisamos jogar pra frente, não teve jeito. Mas tem jeito. A consequência esse ano é fazer um finalista de Libertadores numa situação, tô aqui figura de linguagem, claro, mas ela se coloca numa situação de ter que torcer contra o clube dela, porque senão isso vai trazer um problema pro calendário interno, um calendário que ela organiza pessimamente. Gente, 4 dias antes da final da Libertadores, é isso mesmo, o jogo mais decisivo do Campeonato Brasileiro. Parabéns à CBF. Se isso é cuidar dos seus clubes, se isso é... A CBF, ela não cuida de clube nenhum, ela não zela por clube nenhum, e aí é uma conclusão a qual eu chego diante das ações da CBF. É uma leitura muito possível de ser feita. Nenhuma acusação aqui, não tem nada. É óbvio quando você olha para uma entidade que obriga o seu finalista, um dos seus finalistas de Libertadores, a jogar uma decisão de Campeonato Brasileiro 4 dias antes da final, tendo que chegar no dia seguinte em Buenos Aires, isso não é zelar pelo seu filiado, pelo seu membro. A CBF, antes de zelar pelos seus clubes, ela zela por ela, pelos seus recursos, pelas suas finanças e pela estrutura de poder que a mantém forte. Depois ela pensa nos clubes. É um escárnio, isso aqui é um deboche, isso aqui é um absurdo, mas isso aqui me surpreende? Não. Todos os clubes brasileiros são vítimas da CBF, enquanto eles não tomarem de verdade o poder do futebol brasileiro, vai continuar sendo isso. Enquanto os clubes que pagam a conta do campeonato estadual aceitarem perder 4 meses de campeonato estadual para um campeonato que não paga nem premiação pro campeão, depois não vai adiantar chorar, cara. Depois não vai adiantar reclamar. Eu vou chegar aqui e vou falar o que eu penso. Mas, beleza. Eu não tenho poder de mudar isso. Quem tem são os clubes, são as entidades, são os patrocinadores, é quem cuida do mercado do futebol. Eu tenho batido nessa tecla aqui. Todos são responsáveis. O mercado do futebol, e é do Brasil, e é na Europa, e os jogadores estão começando a travar esse debate na arena pública. O mercado do futebol está sofrendo um esgarçamento. Essa corda vai estourar para algum lado em algum momento. A qualidade do produto está caindo e poucos estão dando conta para isso. Estão espremendo um suco que daqui a pouco não vai ter mais nada para tirar. Espremendo a laranja lá, gosto de laranja? Espremendo a laranja que já tá ficando sem caldo. Em algum momento vão precisar sentar numa mesa e falar, galera, precisamos pisar no freio aqui. Tá demais. É a qualidade do produto, é o aspecto físico dos jogadores, é a falta de margem de manobra nos calendários, é uma série de problemas que esse excesso de jogos e competições tem causado no Brasil e no mundo. Tô batendo nessa tecla desde que eu abri esse canal aqui. Essa hora tá chegando, aqui e lá fora. Sobre a Nação Verde, o que vocês acharam da análise do Jorge Gigo a respeito desse jogo entre Palmeiras e Botafogo 4 dias antes da final da Libertadores? Olha, é bem difícil, mas se eu não me engano o Palmeiras passou por isso também em 2020 e 2021. A respeito aí, que parece que foi também 4 dias antes aí, mas infelizmente que a gente acaba passando, né? O calendário é tudo enxugado, todo um em cima do outro. O Papo Abel bate muito nessa tecla a respeito desses jogos, tudo, quantidade de jogos e um bolado no outro, aí vem data FIFA, bagunça mais ainda. Mas, família, o que vocês acharam da análise dele? Deixa aqui no comentário aqui sua opinião, que ela é muito importante pra mim. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like. Se você não for inscrito ainda, já se inscreva no canal. E lembrando que na descrição do vídeo aqui tá o canal do Jorge Igor. Valeu, falou, fui.